Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Ciência Ensinando Biologia. Dando continuidade ao nosso curso completo de Biologia, veremos aqui os lipídios. Nesta aula, nós abordaremos os seguintes lipídios: os triglicerídeos, os fosfolipídios, cerídeos, carotenoides e os esteroides, que nesse caso daremos ênfase ao colesterol, uma substância bastante importante, porque ela é precursora de outras substâncias importantes, como por exemplo os sais biliares e os hormônios sexuais. Tá? Nós veremos a seguir. Antes de continuar falando sobre os lipídios, ok? De conhecermos, uma coisa interessante a se falar aqui é que é de outra molécula, aliás, da molécula de água. Vocês já devem saber que a molécula de água é conhecida como o solvente universal. Isso ocorre, galera, porque a água ela tem a capacidade de solubilizar diversas substâncias. Lembrando, a molécula de água é uma molécula polar e possui uma grande eficiência de solubilizar moléculas polares. É aí que entra a grande função biológica dos lipídios, pois já que a água ela serve como diluidora de substâncias polares e aí vai facilitar o transporte dessas substâncias, certo? Os lipídios vão dissolver, solubilizar substâncias apolares e também facilitar o transporte destas, ok? Outra, como lipídios e água não se misturam, certo? Já que os lipídios não se dissolvem em água, perceba que a gente vai ter dois meios aí. Então, os lipídios vão ser bastante importantes para a formação de barreiras, ok? Impermeáveis, no caso, em relação à água, e substâncias hidrofílicas, substâncias que se solubilizam facilmente em água. Mas a gente vai ver isso ao longo desse slide. Me acompanhe, vocês verão como é interessante os lipídios. Bom, vamos começar pelos triglicerídeos, ok? Tri de 3, certo? Então, triglicerídeos são 3 ácidos graxos mais uma molécula de álcool chamada glicerol. Aí a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre ácido graxo saturado, que vai formar um tipo de gordura chamada gordura saturada, e o ácido graxo insaturado, que vai formar uma gordura insaturada, ou no caso, os óleos, tá? Vamos lá. Bom, atentem aqui para essas duas moléculas, ok? São moléculas de ácidos graxos. Vocês podem ver, isso aqui é um grupo carboxila. Isso aqui é uma calda hidrocarbonada, só tem carbono e hidrogênio, ok? Para quem ainda não viu química orgânica, pode ser que fique um pouco mais complicado, porque isso aqui é abordado na química orgânica, certo? Aqui também você vê outro grupo carboxila ligado a uma cadeia aqui, hidrocarbonada. Enfim, no geral, o que é que você precisa entender aqui, galera? Veja que na cadeia de cima não existe nenhum outro traço aqui ao longo da cadeia hidrocarbonada. Okay? Esse zigue-zague aqui. Já aqui na cadeia de baixo, na molécula de baixo, existe esse traço aqui. Esse traço representa uma ligação dupla. E talvez você já tenha estudado em ligações químicas que a presença de ligação dupla ou ligação tripla configura uma molécula insaturada. Ok? Nesse caso, como a molécula de baixo tem uma dupla ligação, ela é insaturada. A de cima não tem, não vale contar aqui, tá? O oxigênio, aqui tem uma ligação dupla realmente, mas aqui a gente não usa para contar se há insaturação ou não, ok? Só nesse zigue-zague aqui. Bom, como aqui não tem nenhum outro traço, nenhuma ligação dupla, esta molécula aqui de ácido graxo é um ácido graxo saturado. A molécula de baixo, galera, é um ácido graxo insaturado. Os ácidos graxos saturados são mais comumente encontrados nas gorduras animais, certo? E que a temperatura ambiente se encontra no estado sólido. A exemplo disso, nós temos a banha e a manteiga, certo? São sólidas, não é? A temperatura ambiente. Já a gordura, aliás, o ácido graxo insaturado são mais comumente, os ácidos graxos insaturados são mais comumente encontrados
nos óleos vegetais, certo? E aí você já conclui que, nesse caso, na temperatura ambiente se encontra no estado líquido. Então, ó, gordura saturada, a temperatura ambiente é sólido, gordura insaturada, a temperatura ambiente é líquida. Beleza? Bom, mas isso aqui são ácidos graxos, isso aqui ainda não são, essas moléculas aqui não são triglicerídeos, porque para ser triglicerídeo tem que ser 3 ácidos graxos mais uma molécula de glicerol, ok? Vamos ver como é que é formado uma molécula de triglicerídeo, que é inclusive formada por uma reação do tipo condensação, certo? Também chamada de reação de desidratação, porque na união do ácido graxo aqui com o glicerol, certo? Há a saída de uma molécula de água, ok? Então tá aqui, ó, um ácido graxo se associando com o glicerol, aqui saiu H e H formando água, e ele se conecta aqui, ó. Então, cada ácido graxo vai se conectando aqui onde tem hidroxila, e aí você tem 3 ácidos graxos, uma molécula de glicerol, triglicerídeo, ok? Outra coisa, perceba que não é obrigatório na formação do triglicerídeo que os ácidos graxos sejam só saturados ou insaturados. Aqui está um belo exemplo. Nós temos aqui, ó, um ácido graxo, né? Saturado. Aqui já com uma insaturação, aí a gente chama de ácido graxo monoinsaturado. E aqui mais de uma, não é? 3 insaturações. Nesse caso a gente chama de poliinsaturado, ok? Então, não é obrigatório que seja só de um tipo. Bom, para melhorar ainda mais o nível de informação, certo? Não precisaria, porque isso aqui é mais um aspecto físico e é abordado em química orgânica, mas como existem questões no Enem que abordam isso, então eu achei importante falar aqui. Vejam só, quanto maior a cadeia, nesse caso a cadeia de ácido graxo, maior é o ponto de fusão, ou seja, ele vai mais difícil para ele entrar no estado líquido. Estão entendendo? Maior o ponto de fusão. Lembrando que fusão é a passagem do sólido para o líquido. Então, quanto maior a cadeia, quanto maior for esse zigue-zague aqui, ó, maior é o ponto de fusão, ok? Já com relação à insaturação, quanto mais insaturação tiver, menor é o ponto de fusão aí do ácido graxo. Então, por exemplo, esse ácido graxo aqui, ele teria menor ponto de fusão do que esse aqui. E esse, por sua vez, como tem uma insaturação, mas aqui não tem, esse aqui tem um maior ponto de fusão do que os demais. Entendido, galera? Vamos lá. Bom, os ácidos graxos essenciais são aqueles que não são produzidos pelo organismo, ok? Então a gente obtém através dos alimentos. Aí existe a família dos ácidos graxos, certo? Que são que é a família do ômega 3 e a família do ômega 6. O ômega 3 ele é bastante encontrado nos óleos de peixe. Veja, peixes são animais, mas aqui são óleos, ou seja, estado líquido. Então perceba que os óleos de peixe, mesmo sendo animal, não é aquela gordura no estado sólido, está no estado líquido. Então os ácidos graxos que a gente vai encontrar aqui são provavelmente insaturados, ok? Aqui está o ômega 6, a gente conhece inclusive esses óleos vegetais aqui, está no dia a dia nas nossas casas, não é? Girassol, soja e milho. Agora sim, o bonzinho mesmo, o ácido, nesse caso, o ácido graxo essencial bonzinho mesmo, a família dos bonzinhos, seria o ômega 3, ok? Que ele está relacionado com a diminuição de doenças cardiovasculares, ele diminui o LDL, que é o colesterol mau, a gente vai ver isso daqui a pouco, aumenta o HDL, que seria o colesterol bom, enfim. O ômega 6 também está relacionado a uma alimentação saudável, contudo, uma alimentação rica, né, uma dieta rica em ômega 6, ao longo do tempo pode aumentar o risco de doenças degenerativas, certo? Como, por exemplo, o mal de Alzheimer. Então, aqui não tão bom, aqui
o melhor, certo? Então seria legal que a gente tivesse uma alimentação, uma dieta mais baseada no ômega 3. E para encerrarmos aqui os triglicerídeos, veremos as suas funções. Bom, armazenamento energético e isolante térmico. Os triglicerídeos são armazenados em células especiais chamadas adipócitos, ok? Nós, seres humanos, temos bastante dessas células aqui nessa região abdominal. Inclusive, quando vamos ficando mais cheinhos, é essa região que fica logo mais proeminente, não é verdade? Bom, para vocês terem ideia da eficiência energética dos triglicerídeos, quando nós comparamos com o amido, que é outra substância de reserva energética, só que é um polissacarídeo, se a gente comparar a mesma quantidade em massa, os triglicerídeos possuem cerca de 3 vezes mais energia do que o amido. Então perceba a eficiência. Tudo bem, você pode até achar ruim armazenar algo tão energético, é por isso que a gente vai ficando gordinho. Mas se você se alimenta de nutrientes bastante energéticos de forma exagerada, então, certo? O nosso metabolismo ele vai entender que toda aquela energia consumida ali precisa ser estocada. E a melhor forma de estocar isso seria na forma de triglicerídeo, ok? Lá nos adipócitos. Bom, vejam só. Isso é bastante importante para animais que migram e que hibernam. Animais que, por exemplo, durante muito tempo vão ficar sem se alimentar. Também serve como isolante térmico para proteger esses animais de clima frio, certo? Do frio, obviamente. Beleza, galera? Vamos prosseguir. Prosseguindo aqui, vamos continuar a nossa aula e ver agora os fosfolipídios. Bom, tá aqui, certo? Uma estrutura, uma representação bem básica do que seria o fosfolipídio. Aqui está separado em duas partes, não é? A parte número 1 seria uma cabeça hidrofílica, ou seja, essa região aqui tem afinidade com a água e com substâncias polares. E uma parte aqui, uma cauda hidrofóbica, que nesse caso teria fobia, não é? Ou seja, pouca interação com a água, ok? Ou até repulsão. Bom, aqui está com mais detalhe o que seria o fosfolipídio. Essas duas caudas aqui são formadas por 2 ácidos graxos. Um deles, ok, possui uma ligação dupla, ou seja, é um ácido graxo insaturado. É por isso que aqui no detalhe aqui está a membrana celular, né? Porque os fosfolipídios são os formadores das membranas, ok? Das membranas celulares. Então, sem eles seria impossível haver vida. Então, veja só, aqui, certo? Exatamente porque ele faz essa curvatura aqui, é devido à presença da ligação dupla. E, inclusive, certo? É devido a essa insaturação que a membrana celular possui fluidez, certo? Ela é fluida. Se fosse apenas ácidos graxos saturados aqui, ela seria mais rígida e aí com certeza implicaria em grandes consequências para a vida. Bom, o fosfolipídio ele é formado, como vocês estão vendo aqui, 2 moléculas de ácidos graxos ligadas ao glicerol. Vocês lembram dos triglicerídeos, né? Eram 3 ácidos graxos ligados ao glicerol, ok? Agora são 2 e aquela terceira parte que vai ficar livre vai se ligar a um grupo fosfato que vai formar aqui a cabeça hidrofílica do nosso fosfolipídio, ok? Bom, devido a esse comportamento duo, né? Essa característica dupla de se associar com moléculas polares e apolares, a gente denomina, ou a gente diz que os fosfolipídios são moléculas anfipáticas ou anfifílicas. Tanto faz, você que escolhe aí, pode ser que você veja um ou outro termo, então você já está sabendo aí, beleza? Bom, e aí os fosfolipídios formam membranas, não é? E aí essas membranas podem ser do seguinte tipo, pode ser uma membrana simples, ó, certo? Apenas uma camada. Você tem uma esfera, na verdade, né? Na parte externa a cabeça hidrofílica e as caudas hidrofóbicas se encontrando no centro. Aí aqui você tem a bicamada lipídica, que nada mais é do que a camada
da membrana celular, ok? E aqui você tem uma vesícula que é composta dos mesmos fosfolipídios das bicamadas lipídicas, só que aí, nesse caso aqui, como eu já disse, formando uma vesícula. É muito utilizado na indústria farmacêutica, na medicina, em tratamentos. Assim, acho que está fácil perceber a diferença, não é? Se você tiver uma monocamada esférica, nesse caso você tem uma micela, ok? A bicamada lipídica, sem ser essa esfera concêntrica aqui, né? Nesse caso você tem a membrana celular e aqui essa bicamada concêntrica seria o lipossomo, beleza? Fácil distinguir, né? Os cerídeos. Bom, as funções ou a função mais básica dos cerídeos seria a de impermeabilizar, ok? Mas eles também são utilizados para, por exemplo, lubrificar pelos e penas e também conferir flexibilidade a essas estruturas. Além disso, por exemplo, algumas plantas, além de utilizar a função impermeabilizante, essas ceras, certo? Porque os cerídeos vão ser as ceras, também confere proteção contra parasitas, tá ok? Aí aqui tá algumas ilustrações, não é? Nesse caso, ao mesmo tempo, certo? Devido a essa cutícula, certo? Esse cerídeo presente aqui na folha, é que a gente vê a formação dos orvalhos, ou seja, a gotinha fica aqui porque a cera é um lipídio e nesse caso é impermeabilizante. Então a gotinha fica ali em cima sem ser sugada pela folha. Interessante, né? Bom, as aves possuem uma glândula chamada glândula uropigial, certo? Que secreta essa cera. E aí, não sei se vocês já viram os patos num lago, de vez em quando eles ficam meio que coçando as penas e depois passando em toda a parte do corpo, né? Então, essa glândula secreta uma cera que serve para impermeabilizar as penas e aí essas penas não se molham, mesmo quando eles mergulham na água. Aqui também está o favo de mel, ok? Pois o favo de mel ele é construído com cera, a famosa cera de abelha. Beleza. Os carotenoides nada mais são do que pigmentos, ok? Então existem os carotenos e as xantófilas. Os carotenos são pigmentos de cor alaranjada, avermelhada, certo? Aí exemplo de alimentos ricos em carotenos, você tem a cenoura, o tomate e a abóbora. E o caroteno é um importante precursor, tá, da vitamina A. E as xantófilas, que tem cor amarelada, a palavra xanto quer dizer amarelo, tá? Que está presente, por exemplo, na gema do ovo. Ok? Bom, já finalizando, vamos ver os esteroides e falar dessa molécula famosa, o colesterol. Bom, é importante que vocês saibam, galera, que o colesterol é produzido naturalmente por nós, tá? E por muitos animais. Então, ele em grande parte é sintetizado no fígado, ok? Então todos nós produzimos o colesterol. E outra, o colesterol está presente nas membranas celulares das células, ok? Bom, quando o colesterol está associado a proteínas de baixa densidade, vai formar o LDL, que é o considerado vilão, tá? Que causa doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais, etc. Já quando o colesterol está associado a proteínas de alta densidade, vai formar o HDL, que seria o colesterol bom, certo? Esse colesterol aqui no sangue, ele é capaz de remover o LDL, certo? E levar para o fígado, e lá o fígado pega esse LDL e transforma em sais biliares, que inclusive o colesterol é uma molécula precursora, tá, dos sais biliares. Lembrando, os sais biliares são utilizados durante a digestão, tá ok? Perceba que esses sais biliares são formados a partir de uma molécula lipídica, então a função dele é uma função de detergente, tá?
Então, durante a digestão dos lipídios, das moléculas gordurosas, os sais biliares vão transformar essas moléculas maiores em pequenas moléculas, certo? Moléculas pequeníssimas, para que haja uma melhor absorção desses nutrientes, beleza? Outra coisa, certo? Eles também são precursores dos hormônios sexuais, testosterona e estrógeno, tá? Testosterona no homem, estrógeno na mulher. Então, esses hormônios aqui são produzidos a partir do colesterol. Registre aqui mais uma função, não é, dos lipídios. Quantas funções, não é? Reserva energética, isolante térmico e permeabilidade, sistema de membranas, hormônios, formação de sais biliares, beleza? Então, além de coloração, né, nas frutas, e aí permite que os animais visualizem o fruto lá, se alimentem para poder dispersar a semente, enfim. Então são grandes funções. Essa coisa de que a gordura é mal, que os lipídios são ruins e tudo mais, tudo moderadamente, tá? Mas sem os lipídios não seria possível existir vida. Beleza, galera? Se você gostou dessa aula, dá uma curtida aqui embaixo, favorita, compartilha e o mais importante para o canal, se inscreve. É isso aí, galera. Canal Ciência Ensinando Biologia, a ideia é democratizar o conhecimento. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!